que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa tarde. Um ótimo final de semana para todos nós. Uma ótima tarde. Está um dia realmente muito bonito. E, na verdade, todos os dias são bonitos. Um dia de sol, um dia com uma chuva razoável, um dia frio. Tudo é interessante se você estiver de bem com você mesmo. Se você estiver de bem com a sua vida. De repente, nada é legal se você estiver insatisfeito com você, com a sua condição de vida, com o seu esquema. Gente, é muito bom estar aqui, programa Atitude Café, sou Miriam Souza e é uma alegria muito grande poder conversar novamente com vocês e falar sobre aqueles nossos assuntos, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa qualidade de vida e principalmente sobre a nossa busca incessante por uma melhor qualidade de vida. Gente, tudo que eu tenho eu gosto, eu curto tudo que é meu, eu gosto de ser quem eu sou, estar onde estou, fazer o que eu faço. Porém, se eu conseguir melhorar um pouquinho, não é ruim não. E isso que a gente chama de qualidade de vida. Independente da sua situação financeira, da sua profissão, independente do seu nível socioeconômico, qualidade de vida é um direito de todos nós. E nós podemos e devemos buscar por isso o tempo todo. E hoje a gente está recebendo aqui alguém que é bastante conhecido. Todo mundo que conheceu tem assim uma afeição muito grande por ele. Porém, hoje a gente vai falar de alguma coisa que está, infelizmente, meio em desuso. Por quê? Porque tem palavras da moda, né? Existem os modismos. Ah, porque eu preciso me empoderar, eu preciso tomar posse, eu preciso fazer não sei o quê, não sei mais o quê. E ótimo, nós respeitamos, tudo isso é muito positivo. Porém, algumas coisas nós precisamos, mas a gente deixou meio de lado. Parece que a gente tenta viver sobre aquilo sem aquilo que é realmente necessário. E uma das coisas que nós precisamos muito, muito mesmo, e é muito importante para a nossa qualidade de vida, chama-se amizade, tá? Todo mundo tem amigos. Eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho trocentos milhões de seguidores, não sei na onde. Legal, muito bacana. Mas assim, quando você precisa conversar, olho no olho, apertar as mãos, sentar, que alguém te ouça, como é que isso está funcionando? Existem alguns médicos que hoje já iniciam uma consulta perguntando para você: você tem amigos? Quantos amigos você tem? Por que será que um médico costuma iniciar uma consulta? Alguns médicos iniciam a consulta perguntando sobre isso. Será que a amizade é tão importante assim? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos aqui. É uma alegria poder estar falando com vocês. E a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Fiquei sabendo o assunto agora há pouco também, mas é interessante porque eu penso da seguinte maneira. Às vezes é melhor a gente não ficar pensando muito antes, né? E ser o mais natural possível. Exatamente. Então, dentro dessa área, Marcelão, todo mundo que te conhece tem você como um amigo. É comum a pessoa falar: o Marcelo, tal, aquele cara estudou comigo, trabalhamos juntos, conheci de tal lugar e tal. Fala pra gente, Marcelo, o que é amizade? Então, a amizade, na minha opinião, é um negócio interessante. Por quê, né? Porque a amizade é legal porque você não cobra quando você se sente bem em estar com alguma pessoa sem esperar muita coisa em troca, né? Um exemplo de amizade que o pessoal comenta, eu acho bem interessante, são os animais domésticos, né? Por exemplo, você tem um cachorro lá, agora a gente está com um cachorro em casa. Então, quando você chega, esse cachorro ele sempre tá pronto a estar junto com você. Ele vem, ele não tem muito o que oferecer, mas ele quer estar junto.
Então, amigo, acredito que é isso. A gente se sente bem em estar junto com alguma pessoa, compartilha de algumas ideias, não precisa ser tudo, né? Mas em alguns momentos a gente está ali junto com ele e você procura sempre suprir alguma necessidade do seu amigo, né? Os amigos, eles se completam. Quando eu vejo assim, por exemplo, um exemplo clássico, amigo de futebol. Então, se você reúne uma galera, tá faltando um, você não consegue jogar. Então, cada um faz com que a coisa funcione de uma maneira melhor. Tá, então vamos lá, Marcelo. Amizade, o Marcelo disse o seguinte, amizade é quando você tem, entre aspas, aí, um relacionamento com uma pessoa, independente de ser homem, mulher. Tem gente que diz, não existe relacionamento entre um homem e uma mulher. Não existe amizade sincera entre um homem e uma mulher. Eu discordo. Eu tenho bastante amigos, tá? Tenho amigas e é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você realmente deixa a amizade acontecer, o que é que você faz? Você tenta fazer o seu melhor para aquele amigo, aquela amiga, e você nota que a pessoa também tenta fazer por você, tá? Então é interessante quando você é muitas vezes surpreendido. Você chega para trabalhar e encontra lá na sua mesa uma caneta nova, um lápis diferente, sei lá, um pedacinho de bolo de fubá que a moça do café trouxe. A pessoa que trabalha no café faz um chazinho diferente, coloca lá uma rodelinha de limão. Então você olha e você vê que aquilo lá não tem um valor comercial, mas é algo que a pessoa fez com carinho. Sim. Fez com interesse. Ela fez pensando, poxa, a Maria vai chegar aqui, vai ver isso e vai ficar contente. Tá? Então isso aí a gente chama de amizade. Quando que vira uma amizade? A Maria fez uma coisa para a Joana, que a Joana gostou, ficou alegre, teve um dia mais tranquilo. E aí a Joana tenta retribuir aquilo. Tá? A Maria não fez exigindo uma retribuição. Porém, a pessoa que recebeu, ela se sente sensibilizada, essa é a palavra. Eu não me sinto obrigada, não me sinto coagida, mas me sinto sensibilizada a fazer algo por alguém que está tentando cuidar de mim. Alguém que demonstra um sincero interesse pela minha alegria, pelo meu bem-estar. Então, amizade, gente, o que é? Eu me sinto bem ao seu lado, você se sente bem ao meu lado. Eu faço por você, na medida do possível, você faz por mim. Não é uma obrigatoriedade, uma cobrança incessante, um negócio, como que a gente vai dizer, algo que te deixa sufocado. Sim. Tá? É alguém com quem você se sente bem. É isso, Marcelo? Tem um exemplo muito legal de amizade, né? Eu trabalho em plataforma de petróleo faz uns 12 anos já. Então, plataforma, para quem não conhece, você pega um helicóptero, viaja 100, 120 quilômetros mar adentro, aí o helicóptero deixa você lá, você fica 15 dias com pessoas que você não conhece. E você trabalha junto com essas pessoas, toma café da manhã, almoça, janta, e quando vai dormir, você fica eles chamam de camarote, né? Às vezes é camarote de 2 pessoas e camarote para 4 pessoas. Então, a convivência ela é muito intensa, né? Você está o tempo todo com aquelas pessoas. E daí é muito fácil de você ver as qualidades e os defeitos das pessoas. Mas o que acontece? Você está ali, você tem que conviver com eles. Então, independente de você achar a pessoa legal ou não, você vai ter que estar com ele e conviver da melhor maneira possível. E isso daí me ajudou muito, né, nesse aspecto de fazer amizade, né? Porque você sabe, você começa a olhar para a pessoa e sempre procurar ver nela o que tem de bom. Porque os defeitos você não precisa procurar, os defeitos eles afloram. São latentes. Mas as virtudes você tem que procurar enxergar nele. E daí você vê, esse cara ele tem isso daqui, isso, mas ele faz isso de bom. Então, o que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Então, por exemplo, o cara ele tem um monte de coisa que é difícil conviver, mas ele é um cara que na hora que você tem uma dúvida, ele te ajuda a solucionar. Então, beleza, ele tem um monte de defeito, mas ele é organizado. Então, a gente acaba deixando os defeitos de lado e focando só nas virtudes. E daí eu comecei a trazer isso aqui para fora também.
Até o pessoal brinca comigo, né? Que eles falam assim, que eu não sou referência quando é a perguntar. Eu fui almoçar primeiro que o pessoal no restaurante. Daí eu chego na oficina, o pessoal, e a comida tá boa? Para mim sempre tá boa, eu não reclamo. Aí eles perguntam de alguém, fulano, como que é? Eu falo, não, o cara é legal. Eu falo, não adianta perguntar para você, porque para você todo mundo é legal e toda comida tá boa. Mas é o jeito que eu acostumei a viver, né? Então, acredito que isso facilita muito nesse aspecto de ter essa... Não vou nem dizer amizade, mas essa convivência mais tranquila com as pessoas. Será que a gente pode chamar isso de tolerância? Vamos lá. Eu chamo mais de empatia. Empatia? É, porque tolerância é tipo assim, você começa só, pô, o cara é complicado, mas eu tenho que tolerar ele. Agora, empatia não, pô, ele tá mal porque pode ter acontecido alguma coisa com ele, né? Então, você não vai julgar o cara pelo pior dia dele, mas você vai ter uma média. Pô, hoje ele tá ruim, mas ele já... Então, você começa a se colocar no lugar da pessoa. Acho que a empatia resume bem isso. Legal. Então, vamos fazer uma escadinha, tá? Degrau por degrau. Em inglês, a gente diz step by step, tá? Então, o primeiro passo seria respeito, tá? Sim. O primeiro passo é sempre respeito, gente. De repente, você não gosta de mim e eu não gosto de você. Mas nós não precisamos nos amar. Não cheguei a amar uns aos outros. Simplesmente, você me respeita e eu respeito você. E assim, a coisa vai longe. Por quê? Você não gosta da Maria, você não vai sair do Parque Hipólito Expansão e ir até o bairro Giada para brigar com a Maria. Mesma coisa ela não vai fazer em relação a você. Isso se chama inteligência. Agora, uma desinteligência, eu não gosto do João. Eu sei que o João vai naquele bar lá do Jardim Anhanguera. Então, eu vou sair aqui do Nobreville, vou lá no Jardim Anhanguera esperar ele chegar no bar para brigar com ele. Gente, parece absurdo, mas isso acontece. É o que a gente chama nos meios policiais de desinteligência. Tá? Para que fazer uma coisa que eu sei que não vai acabar bem? Mas, infelizmente, isso está se tornando comum. Então, tá. Primeiro ponto é o respeito. Ah, mas sabe o que acontece? Eu acho que quem acredita nessa besteira de não comer carne na Sexta-feira Santa é um tonto, porque a carne sou eu que compro, etc. Tudo bem, você quer comer, você come. Seu irmão não quer comer, ele não come. Não há problema nenhum, não precisamos discutir. Se você pede a minha opinião, eu informo. Se você não pediu, tudo bem. A menos que isso seja algo perigoso, olha, aquela rua está interditada, então não vá por ali, ok? Mas nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. E é interessante que a gente fala tanto em inclusão, em tolerância e não sei o quê, mas quando chega na nossa hora a gente não faz, né? A gente não faz. Então tá, primeiro respeito, aí a gente passa para a tolerância. Eu não gosto daquela pessoa, não concordo com aquilo que ela faz, mas eu consigo conviver com ela, por quê? Porque eu não estou numa ilha deserta. Limeira não é uma sociedade quilombola, não é uma aldeia, não é uma comunidade italiana ou alemã. Limeira é uma cidade multicultural. E nós convivemos o tempo todo com pessoas com costumes diferentes. Eu estou citando o exemplo de Limeira, mas em todo lugar é assim. E nós precisamos aprender a conviver com ideias diferentes, a respeitar ideias diferentes. Quando a gente educa nossos filhos, a gente não os educa para conviver fechado ali com a gente, no nosso apartamento, na nossa chácara, na nossa fazenda. Uma hora ou outra ele vai conviver com pessoas que têm ideias diferentes. E ele vai precisar aceitar essas pessoas e também ser aceito. Tá? Então, isso aí é um aprendizado, como o Marcelo falou, para nós todos. Tá? Então, tá, comecei com respeito, passei para tolerância, aí eu chego na empatia, que é isso que o Marcelo está falando. Eu começo a pensar, toxa, o que será que aconteceu para que ele agisse dessa forma? Já é um avanço, ok? É um avanço. Tem uma coisa interessante, né? Quando meu filho era pequeno, ele estava jogando, acho que no Limeira Clube, futebol. E daí ele saiu do Limeira e foi jogar num outro time, né? Mas isso bem pequeno, 14, 15 anos. E daí ele estava preocupado como que ia ser lá, né? Aí eu falei, Gabriel, quando você for para lá, o que acontece? Vai ter alguém parecido com o Geraldo, vai ter alguém parecido com aquele ali. Por quê? Porque é que nem família.
toda família tem aquela pessoa que quer proteger todo mundo, tem aquele que todo mundo quer proteger ele, tem o que briga fácil, tem aquele que é mais trabalhador. Então, existem alguns biotipos não, como Perfis? fala? Perfis sociais, né, emocionais, tudo. Então, você começa a enxergar nas pessoas que os ciclos se repetem, né? Então, o pessoal chama em marketing isso daí de avatar, né? Você começa a ver que tem vários tipos de pessoas que são daquele jeito. Então, tanto é que o pessoal de marketing, quando ele quer vender alguma coisa com um determinado pessoal, ele cria o estereótipo daquela pessoa e joga aquela propaganda, né? Tem aqueles que são muito impulsivos, tem aqueles que são menos, tem os que são mais devagar, os que são mais rápidos. Então, conforme a gente vai conhecendo essas pessoas e vai vendo esses perfis, também fica mais fácil de conviver, porque você sabe que muitas vezes o cara age daquela maneira, não é que ele tá fazendo por mal, mas é o jeito que ele cresceu, né? Então você acaba sendo mais tolerante, tendo uma empatia maior, por quê? Porque você sabe que muitas vezes o cara ele sempre fez daquele jeito. Então, de uma hora para outra, ele não vai mudar, assim, se não tiver nada que mostre para ele que realmente ele tem que mudar. Vamos pensar um pouquinho na questão cultural, tá? Disso que o Marcelo falou. Então, o que é questão cultural? Quando a gente fala em cultura, a gente sempre pensa em livros, diplomas, certificados. Ok, isso é cultura. Porém, não é desse tipo de cultura que nós estamos falando. A gente está falando daquela cultura assim. Meu tataravô ensinou meu bisavô, que ensinou meu avô, que ensinou meu pai, que me ensinou e eu estou ensinando meu filho. Então, de repente, a coisa é tão comum entre algumas pessoas que ninguém para prestar atenção. Será que isso está certo ou está errado? Tá? Sempre aconteceu daquela forma. Vamos pegar um exemplo. Meu tataravô falava alto com a minha avó, meu bisavô falava alto com a meu bisavó, meu avô falava alto com a minha avó, meu pai falava alto com a minha mãe, eu falo alto com a minha esposa e não vejo problema. Por quê? Porque a pessoa acostumou, ela foi criada nesse ambiente, tá? Tem aquela família que sempre teve animais domésticos. Então tá, sempre teve cachorro, gato, periquito, papagaio dentro de casa. Aí a criança tá tossindo, a criança tá com problemas respiratórios, vai no médico, o médico diz, olha, essa criança é alérgica a animais domésticos. Aí a mãe fala, mas como? Não é possível, em casa sempre teve isso e ninguém nunca teve problema. Ok, por quê? Porque é uma questão cultural. Sempre teve, sim, mas as pessoas são diferentes, tá? Quando a gente fala de nós, cidadãos negros, existe uma coisa chamada anemia falciforme. O que é anemia falciforme? É uma anemia comum entre pessoas como eu, o Marcelo, como pessoas negras. Então, eu posso me alimentar da mesma forma que a minha colega de trabalho se alimenta, ou que mesmo o meu irmão se alimenta, porém, o meu organismo não absorve as vitaminas. Então, você come mais que o outro, você engorda e fica anêmico, tá? Então, é uma característica da anemia falciforme. Mas quem não conhece isso, não entende. Vai falar, poxa vida, por que ela tá assim? Como que ela pode estar doente? Ela tá comendo o pai ou a mãe. A mesma comida que eu sirvo para um filho, eu sirvo para os outros. Não faz mal para ninguém, por que faz mal só para ele? Então, é preciso todo um trabalho para que a pessoa consiga entender esse aspecto cultural. Então, de repente, alguém falou uma coisa que te magoou. Ou alguém fez alguma coisa que você não gostou. Mas essa pessoa não fez com intenção de te magoar, não fez com intenção de deixar você triste. Fez porque para ele aquilo é tão comum que ele nem se dá conta do que ele está fazendo. Tá? Ele nem se dá conta. Só comentar um negócio também. Tem vários aspectos interessantes, né? Inclusive, quando a gente trabalha nesse ambiente que eu falo lá, de ficar em plataforma, então o padrão de educação lá é diferente, né? Porque como você está trabalhando num ambiente extremamente agressivo, uma carga de trabalho grande. E como o pessoal fala, nós todos somos peões, né? Peão que fala. Peão é um estado de espírito, gente. Vamos abrir um parênteses aí. O nível de educação e relacionamento entre os peões, né? Alguma coisa que você fala pro cara, tipo assim, você chama, pô, você... aquela maneira que os caras falam, chama
chama carinhosamente. Você é burro, né? Agora, só um parênteses aí, os amigos que estão nos acompanhando. Algum de vocês gostaria de ser um peão da Petrobras? Eu gostaria. Será que sou só eu? Eu gostaria, tá? Não, mas então, é tipo assim, né? A gente acaba lá, alguns tipos de comportamento e relacionamento, eles são normais. Por quê? Porque existe toda uma cultura lá. Então, às vezes, né, o pessoal até pergunta por que eu não volto de avião para casa. Eu falei, porque você precisa ter um tempo para despressurizar, né? Você está num ambiente onde o nível de conversa, o nível de cobrança, de estresse, de agitação é e quando você sai de lá, e se você chega muito rápido em terra, né, em casa, você sente um choque cultural, porque aqui a roda gira numa outra velocidade. Então você sai de final de embarque com aquele ritmo de cobrança, aquele ritmo de pô, tem que fazer, tem que terminar, tem que voltar, e chega aqui o pessoal está naquela mesmo slow motion, né? Tá naquela mesma velocidade. Então acaba tendo algum conflito. Mas eu falo isso daqui por quê, né? Porque às vezes mudança de ambiente, né? Você está sei lá, num clube, você sai do clube e vai para uma igreja, você sai da igreja e vai para uma escola, você está dentro da família. Então, às vezes, o nível, a forma de tratamento é diferente, não que ela seja desrespeitosa. Mas, por exemplo, num jogo de futebol, você não vai falar assim, por favor, passa a bola para mim, né? No calor do jogo, você grita com o cara, não vira, né? E acaba falando coisa que normalmente você não falaria com ele sentado conversando, né? Mas não que seja desrespeitoso, é que às vezes o ambiente em que você está, ele exige que a comunicação seja feita de uma outra forma. Tem aquela historinha que diz, o homem é produto do meio. Tá? Então a gente questiona, será que é mesmo? O homem é produto do meio ou da hereditariedade? Ou seja, eu sou a média das pessoas com as quais eu convivo, ou eu sou aquilo que vem do meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, enfim. Às vezes a gente pensa que são as duas coisas. Por quê? Porque se você vive num ambiente onde todo mundo é educado, fala baixo, pede por favor, com licença, tal, a tendência é você, aos poucos, passar a agir de uma outra forma. Que a tendência é essa. Agora, mas o que acontece, tá? Meu pai fazia isso, meu avô fazia isso e eu também faço. Ok, existe, é científico, tá? Muita coisa é hereditária. Agora, uma coisa interessante é o seguinte... Até que ponto as coisas são hereditárias? Ou seja, eu não posso mudar porque sempre foi assim na minha vida, na minha casa, na minha família? Ou será que se eu fizer algum esforço, se eu trabalhar um pouco mais os meus hábitos, eu consigo mudar algumas ações? Tem algumas coisas muito interessantes, né? Eu comecei a acompanhar desde pequeno, eu sempre gostei de basquete, futebol, esportes em geral, né? E a gente acostumava ver nas transmissões o pessoal falando que Oscar tinha mão santa e a Hortência também. Aí, recentemente, eu estava vendo uma entrevista, um podcast da Hortência, daí ela estava comentando o seguinte, a primeira convocação dela para a seleção brasileira profissional, ela tinha 16 anos de idade. Daí ela foi convocada e ela colocou como meta, ela falou assim, todo dia a partir de hoje eu vou fazer 1000 cestas. Então, ela ia para o treino normal, acabava o treino na parte da manhã, ela arremessava até conseguir acertar 500 cestas. A parte da tarde ela treinava, acabava o treino, ela ficava arremessando até acertar 500. Então o cara falou, nossa, ela falou assim pro rapaz que estava entrevistando, faz a conta aí, foram 20 anos de seleção, praticamente eu folgava um sábado, um domingo, os outros dias direto. Aí ele fez a conta de quantos arremessos ela teve, ela fez, mas ela falou assim, isso é o que eu acertava. Então, para fazer 500 cestas, de repente ela arremessava 600 bolas, 700 bolas. Assim. Mais. Então daí o que fala, né? Chegou um ponto que ela, com o olho vedado, acertava. Porque de tanto que ela treinava, criou aquilo que o pessoal chama de memória muscular. Então, o músculo ele faz o movimento sozinho. Aí eu comecei a ler alguns livros, né? Tem muitos livros interessantes e foi falado o seguinte,
que existe todo um step by step, um passo a passo, para você conseguir atingir alguma coisa. Então, isso vale para qualquer coisa. Você pegar a coisa mais complexa e vou fazer uma cirurgia de cérebro. Então, o cara ele não acordou um dia e falou assim, não, vou sair fazendo cirurgia. Ele teve um treinamento, teve vários anos de estudo para chegar naquilo. E assim também qualquer outra coisa. Não quero um livro muito interessante, quem puder ler, ele chama assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, um amigo muito querido meu me recomendou, li acho que umas 3 vezes, e ele é realmente fantástico, porque ele fala assim, na cabeça das pessoas, elas sempre estão com a razão. Não importa o que o cara está fazendo. E por mais óbvio que seja o negativo, tá? O cidadão diz, não, está certo. Tá chovendo, você passa e vê a senhorinha lá varrendo a calçada na chuva. Não precisa varrer na chuva. Às vezes você vê até a pessoa com a mangueira. Sim, tá? Isso é comum de ver. E a pessoa tem a justificativa dela, ela fala, não, estou lavando porque precisa de tal coisa. Então, para você viver bem com as pessoas, você tem que entender isso, né? Dentro da cabeça de cada cidadão, ele acha que ele está certo. Então, isso é comum, né? Por isso que existe briga, por isso que existe muita coisa. E tem coisa, uma vez um colega meu falou um negócio muito interessante, né? Ele falou assim, se você vê uma pessoa tentando passar com uma escada através de uma porta e ele tá com a escada na horizontal... Igual o Chaves fazia, todo mundo já assistiu o desenho do Chaves, né? E ele tá tentando, não é você que vai convencer ele, ele tem que virar a escada. Então você tem que deixar, vai chegar um momento que ele vai ver que tá errado e ele vai pedir ajuda. Então daí você vai ajudar. Como ela disse, né? Às vezes tem situações que são um risco de vida. Então, por ser amigo, né? Você se expõe e fala para a pessoa, não, para com isso que tá te fazendo mal. Mas um outro exemplo clássico, né? A pessoa fuma e no maço do cigarro tem aquela foto com um monte de problema que dá, mas ele fala, não, eu sei que faz mal, mas a hora que eu quiser eu paro. Então, são coisas assim que não adianta você ficar batendo em cima contra, né? Por quê? Porque você vai se tornar um cara antipático. E você vai se desgastar emocionalmente, porque o outro não tá sentindo nada. Se ele sentisse, ele parava, né? Pensava. Então, o que eu achei legal, que a gente estava até conversando antes, né? O que nós temos tentado fazer e tem achado que é bem bacana algumas ações onde você leva a oportunidade para quem nunca viu. Então, a gente está trabalhando com alguns projetos sociais, né, na área de robótica, na área de automação, de marketing, de informática, porque, de repente, você chega com uma novidade num lugar onde não foi falado aquilo e desperta um interesse muito grande e outra coisa, você acaba despertando talento, né? E essas ações, elas têm um fator muito positivo que faz o seguinte, ela ajuda a melhorar o relacionamento entre o pessoal que está lá. Porque quando você joga uma solução, um problema para um grupo de pessoas, esse grupo ele tem aquilo que resolver, tem um prazo determinado, eles acabam, sem querer, eles acabam se ajudando, né? Eu não diria sem querer, mas sem perceber, tá? Sem perceber. Porque o que acontece hoje, gente? Alguém colocou na nossa cabeça, alguém tentou vender a ideia, e infelizmente vendeu para muitos, que eu preciso ser melhor do que ele. Ok? Nada contra. Se você é realmente melhor, ótimo, parabéns. Mas o meu principal objetivo de vida não é ser melhor do que o Zé, o João, o Antônio, a Maria. Tá? Só lembrando, uma coisa que eu não esqueço, faz acho que uns 20 anos, né? Eu fui fazer um treinamento de liderança, né? Então, na época eu estava na supervisão lá, e meus supervisores não puderam ir e me encaminharam. Daí chamava treinamento de visão sistêmica, né? Aí nós fomos lá pro Rio, num hotel. Aí, começando o treinamento, a pessoa distribuiu uma bexiga para cada um, né? Falou, vocês vão encher essa bexiga e vai amarrar ela no tornozelo. Daí encheu uma bexiga e amarrou, né? Aí eu falei assim, vou marcar aqui no relógio 1 minuto. Passado 1 minuto, quem tiver com a bexiga inteira vai ganhar um prêmio. Daí, ele soltou o relógio valendo. Quando ele soltou, um já olhou para a bexiga do outro, pisou, estourou, daí tá começando todo mundo a estourar a bexiga do outro. Acho que uns 15 segundos já não tinha mais nenhuma bexiga lá, né? Aí ele esperou, correu o tempo e tal, né? Passado o tempo, ele falou assim,
se ninguém tivesse estourado a bexiga do outro, se todo mundo tivesse com a bexiga, tinha prêmio para todo mundo. Eu não falei que era para você estourar a bexiga do outro, eu só falei que quem tivesse com a bexiga inteira ia ganhar. Mas isso está inculcado na nossa mente. Por quê? Porque a gente pensa assim, para eu brilhar eu tenho que apagar o outro. Eu vou escolher o caminho mais curto, a história do Chapeuzinho Vermelho. Vai pra casa da vovó por aqui. Não, eu vou pegar o caminho mais curto, tá? Então, nem sempre o caminho mais curto vai ser o mais positivo, ok? Porém, a gente paga pra ver. Então, o que ocorre, gente? Por que será que, às vezes, nós nos sentimos sozinhos? Por que que você olha... Você fala assim, poxa vida, por que que eu não... Eu tô aqui, eu quero comer uma pizza, eu ligo, o cara traz a pizza, traz o refrigerante, passa pela caixa do prédio, né? Nem vê mais a pessoa. Tá, isso tem um lado positivo? Claro que sim, segurança. Porém, será que precisa tanto? Será que precisa tudo isso? Será que esse modo, esse estilo, esse modelo está nos atendendo? Tá? Se a gente considerar o número de tentativas de suicídio, o número de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo, se a gente considerar que de cada 10 atendimentos médicos, 6 são por questões emocionais, tá? Será que a gente não está pegando a estrada errada? Ok? Porque, veja só, gente, nada contra tratamentos, nada contra remédios, e às vezes a gente realmente precisa. Mas conversar com alguém, dedicar alguns minutos a ouvir uma pessoa, ou mesmo falar com alguém, não chega a ser um problema. O Marcelo mencionou o quê? Você tem um animal. O animal, você chega em casa, o animal fica contente e tal, então ele é seu amigo. Legal. Mas eu posso também ser amigo de pessoas que raciocinam, tá? Que pensam diferente de mim, e têm ideias diferentes, que têm roupas diferentes, carros diferentes, vamos dizer assim, um estilo de vida diferente, e mesmo assim ser meu amigo, ok? Mesmo assim ser meu amigo. Por exemplo, existem pessoas que são meus amigos, pessoas que são seus amigos, que têm uma casa, tá? Que tem uma casa, vamos dizer assim, eu tenho amigos cuja a sala é maior do que a minha casa, ok? E também você tem amigos cuja casa é menor do que, sei lá, 3 cômodos da sua casa. Agora, a condição financeira não impede que as pessoas se aproximem e sejam realmente amigas. Então, hoje, o que acontece? Nós fazemos de tudo um empecilho. Tudo é um problema. Vamos na casa da Maria, mas na casa da Maria, mas é chato ir lá. Eu não tenho nada, não fiz nada, não vou levar nada. Mas ela não pediu para você levar. Ela simplesmente convidou você para ir até lá. Vamos tomar um chá na casa da tia? Ah, não, mas é chato, não tenho roupa nova, não comprei roupa, não comprei sapato, não fui no cabeleireiro, não fiz a unha. A tia não perguntou se você fez tudo isso. Ela simplesmente convidou você para ir até lá, comer um pedaço de bolo, sentar, conversar com ela, tá? Então, será que a gente não está, assim, complicando demais a vida? Por isso, as pessoas estão se distanciando tanto. Você não vê um pet shop quebrar, tá? E quase todo bairro tem 2 ou 3. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão partindo realmente para esse rumo. Eu tenho 3 cachorros, 2 tartarugas, mais um paquiderme em casa. Por quê? Porque ninguém fala nada, tá? Agora, será que se eu tenho próximo a mim alguém que simplesmente questiona algo que eu estou fazendo, aquilo já me deixa incomodado. Então era melhor ter um animal. Por quê? Porque ele não ia me questionar. Gente, tudo bem, nós temos animal. O Eduardo do Zé, que já dizia lá atrás, dê comida pro cachorro, mas também dê pro menino, né? Então, dedique atenção pro seu animal, sim, mas também dedique atenção para as pessoas. Não é tão ruim. Por que será que as pessoas hoje têm um problema tão grande em viver a realidade? E a gente passa tanto tempo no mundo virtual. Gente, a realidade não é tão complicada se a gente encarar de uma forma mais sadia, mais saudável. É isso, Marcelo? O que você acha? Então, essa parte de mundo virtual, né, de realidade, é muito interessante, né? Uma coisa que a gente tem visto é que muitas vezes o mundo virtual ele não está tão longe do real, né? Por quê?
Porque é um caminho que você pode usar para atingir uma grande quantidade de pessoas e trazer elas para mais próximo da gente, né? Se usado de maneira positiva. Sim, com certeza. Esses dias atrás eu comecei a fazer alguns vídeos com a parte de robótica, né? Só que o vídeo para educacional é mais fácil, porque você não precisa aparecer, você põe a tela lá só e vai colocando e explicando, né? Os primeiros é terrível, você fica tudo nervoso, tudo travado. Mas depois você começa a explicar, porque quando você está falando de um assunto que você gosta, e você vai aprendendo cada vez mais conforme você ensina, e você começa a ver que aquilo está ajudando outras pessoas, né? Então tem alguns vídeos, muita coisa na internet, tem pessoas, alguns influenciadores positivos, né? Que nem o pessoal comentou, na internet você tem muita coisa absurda, mas você tem muitos professores que ensinam cálculo, física, tem gente que ensina até eletrônica, robótica, inglês, tudo que você procurar tem gente para ensinar e tem gente querendo aprender. Então o que eu penso, né? Nesse contexto todo que você falou. É importante ter os relacionamentos pessoais, né? Ter as amizades com as pessoas próximas, amizade com pessoa de longe também, e a gente ter sempre a nossa mente focada em alguma coisa. Uma coisa que hoje eu acabei parando de fazer de uma forma natural, praticamente eu não assisto noticiário, né? Às vezes, quando eu ouço uma notícia, né, eu chego tudo feliz, então pô, aconteceu tal coisa que aconteceu há 10 dias atrás. Né? Teve um dia que eu liguei pro Gabriel e falei assim, nossa, Gabriel, nossa, agora que você tá sabendo, eu falei, mas por quê? Porque não faz mais parte do meu dia a dia. Então, quando eu tenho chance de sentar na frente da televisão, eu tô tentando aprender alguma coisa, né? Por quê? Porque a informação ela tá disponível para todo mundo. E o conhecimento, ele liberta a gente. E o legal... Conhecereis a verdade e... a verdade vos libertará. Mas o conhecimento, assim, conhecimento de qualquer coisa. Tem algumas estatísticas que falam o seguinte. Se você estudar 100 horas sobre qualquer assunto, você vai estar na frente de 95% das pessoas naquele assunto. E os 100 horas que ele fala é tipo assim, 15 minutos por dia durante acho que um ano, alguma coisa assim, né? Não muito mais do que isso. Então, se você se dedica um pouco, eu quero aprender a tocar violão. Então, você pega lá o violão, acha um método na internet, né? Você não tem facilidade para ir em algum lugar, começa a treinar, fazendo a coisa certa, depois de 10, 15 dias, você já está com alguma coisa que aprendeu. E daí você tem a chance de pegar aquilo que você aprendeu e chamar uma galera do bairro ali perto, vamos começar a tocar, começa a cantar junto com eles. Hoje, qualquer coisa que você quiser, é muito fácil de você pegar a informação. Só que as pessoas em si, não sei porquê, né? Elas não enxergam isso. Teve uma época, vou falar um pouquinho aqui só para aproveitar o embalo. Eu dava aula na Einstein naquele tempo. Eu estava preparando a aula, né? Daí a minha esposa chegou para mim e falou, o que você está fazendo, né? A Luísa chegou e perguntou. Eu falei, estou preparando a aula para os alunos, né? Mas você pega o negócio da internet, pega o livro aqui, vê e depois passa para eles. Eu falei, Eu falei, e se eles fizerem isso, eles não vão precisar de professor. Eu falei, a hora que eles descobrirem isso, eu não vou mais não vou mais ter aula. Mas continua a mesma coisa, não mudou tanto. Para a pessoa saber de algum assunto, não necessariamente ela precisa estar indo numa escola e ficar sentado lá. Ela tem acesso à informação, só que as pessoas... de razões? Na realidade, culturalmente, né? Foi passado que para você ter uma formação, você tem que frequentar uma escola durante um período determinado. E muitas vezes você fica aquele período lá, você tem uma formação acadêmica, mas depois daquilo você precisa fazer mais alguns treinamentos para aprender realmente aquilo que você precisa, né? Mas é uma cultura que tem. Para eu ser bom em tal coisa, eu tenho que fazer um curso de 3.000 horas. Mas, na realidade, você sabe que se você procurar o caminho certo, o caminho alternativo, buscar realmente aquele conhecimento, não buscar só uma formação acadêmica, você consegue ter isso no menor prazo de tempo. Então, resumindo tudo, a amizade ela é muito boa e para a gente conseguir cativar as pessoas e o que acontece? Nós temos duas opções. Ou a gente vai ser aquele que vai ser levado pela maré, ou nós vamos ser os que vamos conduzir.
que as pessoas eles buscam por influenciadores, por líder, por gestores. Todo mundo, se você colocar 10 pessoas numa sala, fica todo mundo sentado esperando alguém falar o que tem que fazer. Então, por isso que aparece ditador, todas essas coisas, né? Porque todo mundo espera alguma direção. Então, se você chegar e direcionar o pessoal para o bem, você vai ter um grupo unido. Se direcionar para o mal, você vai ter uma guerra ali, né? Então, isso que eu penso. Quanto mais a gente souber, quanto mais boa vontade em liderar, em assumir alguma responsabilidade, em direcionar o povo para alguma coisa boa, melhor vai ser o nosso redor, né? E a gente não vai, assim, aqui nessa mesa, não vamos transformar o mundo, mas a gente pode começar a mudar a nossa casa, mudar a nossa vizinhança, mudar a escola ao redor, mudar a nossa cidade. Quando o Marcelo fala de direcionar um povo, ele fala do seu grupo social, tá? Cada um, todos nós, numa hora ou outra, tá? No momento ou outro, somos líderes. A questão existem líderes positivos e líderes negativos. Existem bons e maus líderes. Sempre existiu. Então, de repente, você chega na sua casa e diz: vou fazer um curso de office. Ok? Alguém fala: pra quê? Pra que fazer isso aí? Nossa, ninguém fez aqui, por que você vai fazer? Nossa, tem tanta gente que estuda e não adianta nada. E tal. Então, quer dizer, é uma pessoa que está exercendo uma liderança, queira ou não, porém, está conduzindo, é cego guiando cego. Tá conduzindo aquele grupo para o nada. Ok? Da mesma forma, tem aquele um que você chega e diz para ele: olha, quando eu crescer, eu vou ser cardiologista. Tá? Tem aquele avô que fala: nossa, você vai ser médico, que bonito. Você vai ver, vai ser assim, assim, assim. Aí ele recebe o dinheirinho dele da aposentadoria, passa lá, compra uma revistinha de desenho, de coisa de médico. Ou seja, ele é um líder, só que pro lado positivo. Ok? Existem líderes que têm um alcance maior e outros não. Mas todos exercemos liderança, é isso, Marcelo? Isso, sim. Então, o que é que nós precisamos? Trabalhar um pouco melhor a liderança que nós exercemos junto às pessoas que estão à nossa volta. E prestar um pouquinho mais de atenção nas pessoas que nós permitimos que nos influenciem. Será que eu ouço mais aquele que fala coisas positivas? Ou eu prefiro ouvir aquele que diz: ah, não vai não, deixa pra lá, você não vai conseguir mesmo. E tal. Por quê? Porque é cômodo. Tá? Eu sei que para eu ter um salário de engenheiro, eu preciso fazer um curso de engenharia. Todo mundo sabe. Ok? Mas eu não quero fazer 5 anos de engenharia. Mas eu queria ter um salário de engenheiro. Então, aí entra um detalhe interessante, né? Quando fala assim a nível de salário, existem essas funções, né? Engenheiro e outras coisas, mas tem muita coisa nova hoje na internet, né? E uma coisa que eu tenho... Sempre que eu posso, eu estudo bastante, é sobre o marketing digital. O marketing digital tem várias coisas, né? Várias vertentes dele. Uma é o marketing de afiliado, outra é o próprio dropship, né? Que é uma coisa muito interessante e não são tão difundidas hoje, que são coisas que podem fazer uma alavancagem muito rápida da carreira da pessoa. É o que eles chamam de coisas escalonáveis, né? Porque, por exemplo, como engenheiro, você pode ter uma carreira muito boa, só que tem todo esse tempo de desenvolvimento, né? De repente, você vai começar hoje, tem 5 anos de estudo, aí você vai entrar, vai ter que pegar experiência e crescer. Agora, o marketing digital, ele tem um poder muito grande de transformar a sua realidade num curto espaço de tempo. Desde que, só Marcelo, desculpa interromper, mas desde que você tenha disciplina suficiente e autodeterminação. O Marcelo está falando, ele vai continuar falando, mas ele citou também aí uma questão de se o aluno fizesse a pesquisa no Google, fizesse a pesquisa no livro, etc., talvez ele não precisasse ir para a escola e fizesse sozinho. Tá, gente, isso não é novo, tá? Sim. Lá atrás, o Marcelo estudou com o Instituto Universal, né? Que era o curso de correspondência. Quando não tinha ainda o EAD, a gente tinha os cursos de correspondência. Então, muita gente fez curso por correspondência e aprendeu. Muita gente vai para a escola com 3, 4 professores e não aprende, ok? As pessoas são diferentes. E
Quando você quer algo, você precisa de uma coisa chamada disciplina, que é uma outra palavra que está em desuso. Ele citou a Hortência, tá? Eu participei de palestra com o Oscar. Oscar. Tá? Né? Oscar. E aí Oscar disse o seguinte, independente do que acontecesse durante o dia, após o fechamento, né, das atividades, ele fazia mais 100 arremessos, tá? Todo dia e tal, fosse chuva, sol, vento, tempestade, não interessava. Então, o que aconteceu? São pessoas que conseguem resultados diferenciados, inquestionavelmente. Mas por quê? Porque elas buscam isso aí. Mas daí o bacana dessas pessoas, tem vários outros. Tem o Michael Jordan, o Larry Bird. Nós estamos ficando aqui no Brasil. Vamos ficar no Brasil, por enquanto. Mas os caras, eles são até os de hoje da NBA e outra, Cristiano Ronaldo, pra quem gosta de futebol. Ronaldo, né? Fenômeno. Os caras são bem diferenciados. Mas daí o que acontece, né? Que é interessante em tudo isso. Tem um livro que eu li, um dos primeiros que eu consegui ler inteiro, assim, sem ser obrigado. Ele chama O Poder da Coragem, as 5 chaves para o sucesso, né? Então o rapaz fala lá, ele começa o livro falando que a primeira coisa, isso um gerente meu falou também uma vez, a primeira coisa para você conseguir realizar um grande sonho é você ter um grande sonho. Então a gente precisa primeiro começar a sonhar, né? Porque quando eu era pequeno eu fui ensinado assim, você tem que ter um sonho, mas tem que ter a sua realidade. Você pode sonhar o que você quiser, mas você vai ser outra coisa. E na realidade não é isso, a gente pode sonhar o que quiser e desde que você esteja disposto a pagar o preço, você vai buscar, você vai caminhar sempre na direção daquilo que você quer. Então isso motiva as pessoas. Uma outra coisa que eu aprendi, né? Eu vejo muita coisa na internet. Aí o cara fala assim, que é legal você acordar de manhã, né? Fazer sua meditação, sua oração, seja o que for, e já levantar da cama, arrumar a cama, né? Porque ele fala assim, quando você arruma a cama, você não volta a deitar. E se todo o restante do dia você não conseguir fazer nada, pelo menos você já arrumou a cama. Uma coisa você conseguiu fazer. E tomar um banho frio. Porque ele falou assim, se você tem a coragem, a disciplina de tomar um banho frio de manhã, qualquer outra coisa que te pedirem para fazer no dia. E eu comecei a fazer isso e realmente funciona. Você tomou o banho frio, aí você sai, né? Você fala, qualquer coisa que a pessoa fale não é tão difícil quanto tomar um banho frio de manhã. E diz que faz bem para a saúde também, né? Mas eu acho que começa a trabalhar essa parte do seu emocional, o seu condicionamento. Você fala, não, acordei, arrumei minha cama e já tomei o banho frio. O que eu vou fazer? E começar a estabelecer metas, né? A gente não está... Estamos falando de amizade, mas o que acontece? Nós, as pessoas, que nem ela comentou, elas são a média das 5 pessoas com quem ela convive. Então, se a gente subir o nosso patamar, as pessoas que estão ao nosso redor vão subir também. E daí elas vão começar a ver as atitudes positivas nossas em relação a tudo, né? Tudo que você quiser ir partir para cima e se disciplinar e correr, você vai começar andar na direção dos seus sonhos e as outras pessoas vão também. Tem aquele filme, o Forrest Gump, que teve um determinado momento que ele começou a correr. Ele saiu pelo mundo, começou a correr. Quando ele viu, tinha uma multidão correndo atrás dele. E os caras pensavam, falavam e ficavam estipulando, né? O motivo pelos quais ele estava correndo. Na verdade, ele saiu, de repente ele achou que tinha que correr, começou a correr. Daí o dia que ele parou, assim, parou todo mundo. Aí ele voltou, acabou tudo. Por quê? Porque as pessoas, elas querem seguir alguém que tenha convicção do que está fazendo. Mesmo que o cara não saiba por que está fazendo, mas ele está fazendo aquilo. Então, nesse aspecto, acho que nós temos esse poder muito grande de influenciar as pessoas, tanto para o bem como para o mal. Só que quando a gente influencia para o bem, cria aquilo que o pessoal chama de bola de neve do bem. Você faz uma ação positiva que vai gerar no seu vizinho, no seu colega, no seu irmão, no seu familiar, que ele faça também uma outra e a coisa vai rodando. Como numa discussão, se você fala mais alto e a pessoa aumenta o tom de voz, vai indo até que sai no tapa. Agora, quando você abaixa o tom, ele abaixa também. Quando você, que nem lá no Rio, o cara escreveu aquele poeta gentileza, né? Ele escreveu gentileza gera gentileza, né? Então, quando você faz uma gentileza para uma pessoa, essa pessoa dificilmente vai te tratar mal, ela vai tentar retribuir. E daí isso daí vai
ajudando a manter um ambiente mais saudável, né? E esse ambiente mais saudável, ele chama mais pessoas para aquele meio. Em outras palavras, a gente volta a agir como seres humanos, tá? Voltamos a agir como seres humanos. Porque a nossa tendência, infelizmente, é agir como animais, às vezes. A pessoa diz para você, então, eu fiz sem pensar. Tá, então você fez sem pensar, você agiu como um animal, porque o ser humano primeiro pensa, depois ele age, ok? Então, vamos retroceder. Quando a gente está à beira do precipício, o que a gente faz? Dá um passo para trás, tá? A humanidade, a nossa civilização está à beira do precipício. Então, às vezes, a gente precisa rever nossos atos. Agora, tem aquela... Todo mundo acho que já viu um post daquele e tal, que ele mostra lá uma molecada sentada na calçada, e aí tá escrito, um dia vocês se reuniram pela última vez. Só que ninguém sabia. Ok? Marcelo, isso acontece com quase todo mundo. Não acontece com você, porque as pessoas com quem você tinha relacionamento, você costuma manter. Tá? Isso aí todo mundo sabe disso. Explica pra gente, como é que a gente faz para conservar os amigos? Para conservar próximos as pessoas que a gente quer bem? Então, na realidade, tem muitos amigos que eu quero muito bem e faz muito tempo que eu não vejo, né? Quando a gente trabalha fora, onde eu trabalho, às vezes tem colega do Espírito Santo, tem gente do Rio, tem cara de Manaus, lá do Rio Grande do Sul. Então, esses daí a gente acaba perdendo contato. Com os amigos próximos aqui, o que acontece? Nem sempre você consegue estar próximo dele também. E daí o que o pessoal fala, que eu acho bem interessante, né? De vez em quando você mandar uma mensagem, porque uma coisa que infelizmente acontece, você lembra da pessoa quando você precisa dela, né? Então é legal de vez em quando, mesmo sem precisar, você mandar uma mensagem, né? Tentar, dentro dessa correria do dia a dia da gente, reservar um espaço para conversar com as pessoas que a gente quer bem, né? É difícil, não vou falar que é fácil, não. Tem muitos amigos meus que moram no coração da gente, né? Mas faz, sei lá, coisa de 1 ano, 2 anos que eu não falo com a pessoa, né? E quando você vê, você pega às vezes no Zap lá, esses dias eu peguei, olhei e falei, pô, a última vez que eu falei com o cara foi dezembro de 21, né? Já tá fazendo 2 anos e mais. Mas o interessante é isso, é tentar sempre, de alguma forma, resgatar o pessoal, né? É complicado. Porque a coisa é muito dinâmica. Às vezes a gente muda o nosso ciclo de vida, né? Você está fazendo uma coisa, você mudou para um outro. Então, aquele pessoal com quem você se relacionava no futebol, por exemplo, na época que eu brincava de tênis, alguma coisa assim, ou os pais dos meninos que jogavam com meu filho, você já não tem tanto contato com eles, né? Então, é um negócio que não é fácil de manter. Você não perdeu a amizade, mas você acabou perdendo o contato com eles, né? E o amigo, na realidade, é aquele que está próximo de você, né? Você tem consideração pelas outras pessoas, mas o seu ciclo vai mudando de acordo com o andar da vida. Legal. E uma coisa interessante também, gente, é o seguinte. Muitas vezes, eu penso em falar com alguém, mas aí eu penso o seguinte, poxa, mas eu vou atrapalhar. Vai que eu ligo agora e a pessoa está ocupada e tal, então eu vou deixar, depois eu ligo. Vai que eu mando uma mensagem agora, a pessoa não pode acessar e tal, eu vou estar atrapalhando. E nessa aí, o que acontece? A gente vai se afastando das pessoas, ok? Você não faz porque você não quer atrapalhar, ele não faz para não te atrapalhar, e no final vai ficando cada um no seu quadrado. E isso não está ajudando muito. Programa Atitude Café, sou Miriam Souza, nosso muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por vocês estarem conosco essa tarde. Desejamos um ótimo final de semana para todos nós. Tudo de bom para você, seus familiares, seu grupo social, seus amigos, seus inimigos, para todos aqueles que fazem, fizeram e farão parte da sua vida. Marcelo? Eu agradecer aqui pela oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui. Gostei de participar, é um assunto bem bacana, que muitas vezes o amigo está tão próximo da gente que a gente acaba não entendendo, né? Tem só uma última consideração aqui. Teve um amigo que eu trabalhei com ele é do Espírito Santo, chama Antônio, né? E daí quando a plataforma que eu estava desmanchando, assim, tinha muita despedida. Aí um dia
eu tava numa despedida de uma pessoa e eu olhei pra ele e falei, pô, pode ser que seja a última vez que eu tô vendo esse cara, né? Aí chorei bastante, falei, pô, legal. Mas são pessoas que mesmo estando longe da gente, eles vão viver para sempre conosco, né? Então, a amizade é uma coisa que vale muito mesmo, né? Quem tem amigo sempre cuide bem, né? Porque o amigo, mesmo que você brigue com ele, mas você não rompe, né? Porque ele faz parte da vida. Legal. E, concluindo, Jorge Ben, década de 70, tá? Ele falava assim, Sam Davis, eu posso não ser um negro líder, mas em casa todo mundo me respeita. Então, o que acontece, gente? Liderança, amizade, é o seu espaço. Ela vai acontecer com maior ou menor intensidade. Mas, como disse o Marcelo, vamos valorizar as pessoas, tá? Vamos valorizar as pessoas e vamos valorizar a nós mesmos. Obrigado, valeu. Atitude de Café, Miriam Souza, Marcelo, obrigado. Tudo de bom. Valeu, gente. Valeu. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.